Líbano acusa Israel de estar boicotando uma proposta de cessar-fogo entre os dois países. Vai lembrar, pessoal, que além de ataques que Israel está fazendo contra algumas posições ao sul de Beirute, inclusive contra as cidades históricas, a gente também teve ataques do Hezbollah contra Israel. Será que de fato vai rolar um cessar-fogo? Falar também, pessoal, sobre uma situação caótica da Bolívia. De verdade, ela praticamente pré-guerra civil, tendo até militares sendo feitos de reféns por apoiadores do Evo Morales. Evo Morales convoca uma greve de fome e pede para ser ouvido pela comunidade internacional. O que está acontecendo no país? Falar também sobre o Lula, que dá declarações polêmicas, declarando apoio a um dos candidatos à presidência dos Estados Unidos, quem será que o Lula apoiou, e também dando uma solução para a guerra entre Rússia e Ucrânia. Será que ela vai ser ouvida pela comunidade internacional? Falar também, pessoal, sobre a situação da guerra Rússia-Ucrânia, em que o Sergei Lavrov garante que o Ocidente está travando uma nova cruzada, mas como sempre aconteceu na história, vai sair derrotado, colocando que a Rússia tem o objetivo da vitória, entender exatamente como, e a Ucrânia que se vê perdendo consecutivamente territórios. Em tempo recorde, inclusive, em 2024, anuncia a convocação de mais 160 mil novos militares. Embora isso possa parecer muito interessante do ponto de vista militar, é péssimo do ponto de vista econômico e político. Será, pessoal, que a Ucrânia está cedendo e vai perder essa guerra? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. E para quem não sabe, galera, a Nômade, que é a maior conta internacional que existe no Brasil e a melhor também, tá? É parceiraça aqui do canal. E tenho muito orgulho porque eu uso, tá? Constantemente. Para quem não sabe, o dólar está dando uma disparada aí nesses últimos dias. E claro que isso é péssimo para a economia brasileira, para a sociedade, aumenta a inflação, dentre vários outros problemas. Mas eu, particularmente, me sinto um pouco mais seguro porque tenho minha carteira ali um pouco mais diversificada. Então alguns investimentos que eles são dolarizados. Claro que eu perco como todo o Brasil, né? Mas me sinto um pouco mais seguro. E recomendo que você também faça isso. É uma espécie de garantia que você vai ter menos redução do seu poder de compra. Compara aí, pessoal, investimentos brasileiros, investimentos americanos. Então, claro que o Brasil sai perdendo como um todo, né, com essa desvalorização, mas para você utilizar a Nômade com uma corretora de corretagem zero para fazer investimentos dolarizados é sensacional. Fora que, por exemplo, o caso de um turismo, de uma viagem, você pode usar o cartão da Nômade, que você vai ter um dos menores IOFs do mercado para fazer o seu pagamento digital, até mesmo físico. Você vai viajar para vários países, não precisa ficar convertendo, né, cada uma das moedas, usa o cartão da Nômade e tamo junto, tá bom? Então, ó, o link na descrição, cupom Ricardo20, você tem acesso a até $20 de cashback na sua primeira conversão cambial. Cara, imaginou ter acesso à melhor conta internacional e ainda ganhar $20? Pô, sensacional. Tamo junto, link na descrição, recomendo bastante pra vocês. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei pra vocês, pessoal, na introdução, a gente tá no momento que poderia ser bem interessante, um momento pré-acordo de cessar-fogo entre Líbano e Israel. Basicamente, o que esse acordo de cessar-fogo ele pede, com a mediação dos Estados Unidos, é que a gente tenha a Blue Line, que foi definida ali pela ONU, o território ao sul do Líbano, você só possa ter a presença de militares da própria ONU, ou seja, os capacetes azuis, as tropas da Unifil, e o exército regular do Líbano. Ou seja, qualquer tipo de milícia armada, leia-se o Hezbollah, não pode atuar naquelas posições. É uma espécie de, assim, comprovação do que já tinha sido definido na Resolução 1701 da própria ONU, mas que de fato nunca foi aplicado. Tanto por Israel, que constantemente faz ofensivas militares naquelas posições, e isso é proibido pela resolução, claro, quanto pelo Líbano e pelo Hezbollah, que continuam atuando naquela posição desde a resolução também 1701. Então pede uma aplicação e uma garantia para esse cessar-fogo. Se o Hezbollah vai concordar ou não, são outros 500. Assim como Israel, porque a gente teve reclamações do próprio primeiro-ministro libanês alegando que Israel está prolongando essas agressões. Hoje, na verdade, na sexta-feira, a gente teve Israel, por exemplo, atacando alvos do Hezbollah, com 10 bombardeios ao sul da capital. Inclusive, galera, no momento em que autoridades, tanto de Israel, Estados Unidos e do Líbano, estavam discutindo uma proposta de cessar-fogo. Vale lembrar que, além dos ataques que causam mortes, prejuízos sociais, prejuízos econômicos, até a França organizou uma espécie de cúpula para arrecadar fundos para o Líbano, a gente ainda tem um prejuízo até mesmo histórico. O Líbano é uma cidade riquíssima do ponto de vista cultural, social, e existem algumas cidades, como por exemplo Baalbek e Tiro, que estão sendo bombardeadas, e são cidades históricas, patrimônios da humanidade. Com tudo isso, o Hezbollah também continua fazendo seus ataques, disparando foguetes, e conseguiu ferir inclusive dezenas de civis israelenses no dia de ontem. Ou seja, como eu sempre falo para vocês, tá?
por mais que a gente tenha, pelo menos publicamente, Israel alegando que quer fazer um cessar-fogo, tal, na minha concepção, tá? Isso é um pouco perigoso para o Benjamin Netanyahu. Vai lembrar que o Benjamin Netanyahu, ele não goza de grande popularidade frente à população, ele até mesmo é acusado de vários escândalos de corrupção, e tendo inimigos externos que precisam ser combatidos, fica mais fácil para ele se manter no poder. Então, ter guerra contra o Hamas, ter guerra contra o Irã, ter guerra contra o Líbano. Além de eliminar vários problemas para Israel, que são os inimigos que ali atuam, você ainda reforça a necessidade de unidade de um povo, a necessidade de unidade em torno de um nome que vai ser o Benjamin Netanyahu enquanto houver um conflito. Você acha, pessoal, que o Netanyahu está buscando a paz? Deixa aí nos comentários. A gente teve também uma notícia bem importante relacionada à Bolívia. Eu já venho trazendo aqui para vocês atualizações sobre o país, que está numa situação caótica. Tudo porque, não vou traçar toda a história porque ela é um pouco longa, mas recentemente a gente teve, galera, a quarta eleição do Evo Morales, que foi uma eleição ilegítima, porque, segundo grande parte da população, os militares, o Evo Morales, ele pediu para a justiça para poder concorrer pela quarta vez. A justiça concedeu essa autorização, mesmo não estando previsto na Constituição, e o parlamento tem delegado. Ele conseguiu ser eleito, e uma eleição que foi considerada suspeita, pelo menos segundo a oposição. Ele começou a ser perseguido, até mesmo pelos militares, e foi obrigado a fugir da Bolívia, se exilando no México. Com isso, a Jeanine Áñez, ela assumiu a cadeira de presidente e fez um mandato ali temporário. Tivemos eleições. O Luiz Arce, que é o ex-ministro da Economia do Evo Morales, ou seja, um ex-aliado dele, né, o cara que foi responsável pelo crescimento econômico da Bolívia, nos anos 2000 e nos anos 2010, assumiu a cadeira de presidente. A Jeanine Áñez acabou sendo presa e o Evo Morales veio de volta, né, do México em direção à Bolívia. E achou que ele ia ser a liderança do MAS, do partido. Mas aí começa o problema. O Luiz Arce, ele fala, o Evo Morales, já fomos amigos, né, beleza, mas agora eu sou a liderança do Partido MAS. Inclusive, nas eleições de 2025, eu que vou ser o candidato. Já o Evo Morales considera que não, que o Luiz Arce foi importante para tirar a Jeanine Áñez do poder, para a volta da esquerda do poder, mas que o Evo Morales é o grande representante das populações indígenas, populações dos agricultores, população mais pobre, e por aí vai. E aí que começa a disputa. Pois bem, pessoal, nesse momento, a gente tem o Evo Morales sendo acusado de supostamente ter se aproximado muito, vamos colocar essa palavra aqui no YouTube, de uma garota de 14 anos. Ele alega que é um processo antigo, que já foi investigado, que não tem nada, mas isso poderia culminar, inclusive, com a sua eventual prisão. Por conta disso, manifestantes que ainda têm um saudosismo, um resquício ali de aprovação do Evo Morales, principalmente aqueles que plantam coco, os agricultores mais pobres, população indígena principalmente, eles estão atuando na defesa do Evo Morales, bloqueando vias, fazendo atentados. Inclusive, a gente teve, cara, para vocês terem uma noção, apoiadores do Evo Morales que ocuparam um quartel e estão mantendo 20 militares como reféns, bloqueando uma série de vias e tal. Pois bem, a gente teve, na semana passada, um atentado que foi feito contra o Evo Morales. Foram 14 disparos. O Evo Morales, inclusive, falou, Luiz Arce, se não foi você, governo, que organizou esse ataque, e eu posso até acreditar nisso, demita o seu ministro da Defesa, os responsáveis pelos militares do país, porque eles atacaram, né, atentaram contra a minha vida. Já o governo Evo Morales, alguns membros até dizem isso publicamente, outros não, alegam que na verdade foi um autogolpe, que na verdade ele que forjou isso para aumentar a sua popularidade e aumentar o radicalismo na Bolívia, para fazer com que os agricultores o apoiem ainda mais. Então entende o que a gente fala que está numa quase pré-guerra civil? Pois é, galera. O Evo Morales, ele pedindo ajuda da comunidade internacional, até anunciou um momento de greve de fome. Ele fala que ele quer viabilizar um diálogo com o Luiz Arce e com a presença de observadores internacionais, porque ele corre risco de morte no seu país por conta de eventuais perseguições, não de população, mas sim de agentes policiais comandados pelo governo Luiz Arce. E aí, pessoal, quem será que tá certo, hein? Evo Morales ou Luiz Arce? A gente teve também, galera, o Lula fazendo algumas declarações polêmicas. Ele deu uma entrevista para a mídia francesa e ele falou sobre vários temas. Por exemplo, falou sobre a reunião do G20, né? Ele falou que a reunião do G20 não vai ser o espaço para discutir guerra. Inclusive, ele até falou, eu nem convidei o Zelensky, por exemplo, e o Putin não vai. O Putin anunciou que não ia, né? Apesar da Rússia fazer parte do G20, porque o Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional. E por conta disso não poderia ter a sua presença ali, né? O Putin é considerado criminoso de guerra e o Brasil supostamente deveria prender o Putin caso ele pisasse em solo brasileiro.
Como não ia aprender? E para evitar eventuais problemas para o Brasil, até porque o centro do G20 devem ser os temas em debates, e não uma eventual prisão do Putin, o Putin anunciou que não vai para a cúpula no Rio de Janeiro. Essa cúpula, segundo o Brasil, vai falar sobre a reforma dos organismos multilaterais, já trouxemos aqui, reforma do Conselho de Segurança da ONU, da OMC, do Banco Mundial, do FMI, dentre outras organizações, e o Lula falou também que o sonho dele é uma proposta que vai sair do G20, ou que ele espera que saia do G20, de uma taxação dos bilionários, alegando que ele tem 70 e poucos anos, que ele quer ver até os 120, que ele espera que um dia essa taxação, essa supertaxação dos bilionários resolva ou amenize o problema da desigualdade social. Mas além disso, ele falou também, continuando sobre a guerra Rússia-Ucrânia, ele falou que ele tem uma proposta interessante. Ele falou assim, olha, eu vejo que a Rússia quer o território e alega que é dele. A Ucrânia quer o território e alega que é dela. E se a gente fizesse um referendo, uma consulta popular, para saber o que de fato a população pensa sobre o assunto, se eles querem ser russos ou se eles querem ser ucranianos? Será que essa é uma proposta de paz viável? Galera, convenhamos, não, né? Por quê? Primeiro que esse referendo ele já foi feito. Claro que foi feito com a Rússia, sob ocupação militar. Quem organizou a votação foi a Rússia e quem contabilizou os votos foi a Rússia também. Mas todos os votos, todas as regiões, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson, a própria Crimeia, passaram por processos de referendos organizados pela Rússia. Referendos não reconhecidos pela comunidade internacional e que, segundo a Rússia, mais de 90% da população quer pertencer à Rússia. Vamos imaginar que a Rússia aceite, né? Não, então beleza, vamos fazer um novo referendo. Quem vai organizar esse referendo? A ONU? Será que... Quem seriam os agentes que fariam a vistoria? Para ter isso, vai ter que ter o fim da ocupação militar da Rússia? Ou será que as pessoas que vão votar sob a ocupação militar da Rússia? Inclusive temendo possíveis retaliações. Então, na prática, assim, é meio que impossível pensar em um referendo nas áreas ocupadas, disputadas, invadidas entre Rússia e Ucrânia. Mas, assim, com uma proposta inocente, utópica, beleza, né? O que você achou da proposta? Falou também, galera, sobre o eventual apoio do Brasil nas eleições americanas. Ele falou que ele vê, nesse momento, que a Kamala Harris, ou seja, a candidata pelo Partido Democrata, é a melhor solução, alegando que ele acredita muito na democracia e que o Trump, visto até pelo que representou lá em 2020 a invasão ao Capitólio, não é exatamente o que a gente coloca como um defensor da democracia. Portanto, não deve ser o representante dos Estados Unidos. Portanto, ele, segundo a sua ideia, o Trump representa um risco de ruptura democrática e, portanto, apoia a Kamala. Na minha concepção, professor, você acha errado declarar apoio à Kamala? Acho que assim, não precisava falar, Mas já que quer falar, fala assim, a gente apoia a Kamala, mas a gente sabe que a relação entre Estado brasileiro e Estado americano é maior do que tudo. Então a gente vai negociar independente de quem seja o governo. Porque aí você não fecha uma portinha diplomática. Na diplomacia, qualquer fala conta, né? Então, na minha concepção, não fala nada, né? Independente da sua preferência. Se quer falar, pelo menos faz aquele contraponto, né? Mas a relação entre Brasil e Estados Unidos, acho que seria melhor para a diplomacia brasileira internacional. Ou você acha que tá certo o Lula apoiar deliberadamente um dos candidatos, hein? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, tivemos também uma notícia importante do Sergei Lavrov. Sergei Lavrov, que estava participando da 16ª Assembleia do Mundo Russo, e alegou que a Rússia está enfrentando uma nova cruzada contra o Ocidente, alegando que ao longo da história o Ocidente sempre tentou acabar com os russos. E, de fato, sempre talvez seja exagero, né? Mas várias vezes é verdade. E ele citou, inclusive, argumentos históricos, colocando que, por exemplo, quando os europeus... quando Napoleão tentou invadir a Rússia, vários europeus estavam com Napoleão. Quando o austríaco do bigodinho da Segunda Guerra, sabe quem eu estou falando, né? Estava ali com os europeus, estava tentando invadir a Rússia, vários europeus estavam juntos. E a gente sabe como isso terminou. E agora que a Ucrânia está tentando combater os russos com a ajuda de vários europeus, a gente sabe como isso vai terminar. Inclusive garantindo que a guerra só existe porque a Ucrânia desrespeitou uma série de acordos. Possivelmente, se relatando, né? Em 2013, no momento ali do Euromaidan, a tirada do então presidente, que era um pouco mais aliado à Rússia, a Rússia considerou como um golpe que visava perseguir os russos que existiam no país, e citando também o Acordo de Minsk. Para quem não sabe, o Acordo de Minsk ele acontece depois que a Rússia invade a Crimeia, porque o grande argumento da Rússia é que a Rússia tinha invadido a Crimeia para proteger os russos que ali estavam. Claro que tem várias questões geopolíticas, domínio de Sevastopol, acesso ao Mar Negro, domínio das áreas de grão, vários pontos além disso. Mas a justificativa oficial do Putin era proteger os russos que ali viviam.
Mas a região de Donbás também tem muito russo, então a Ucrânia começou a se preocupar em uma eventual agressão também em Donbás. Para impedir que Donbás fosse invadido, Rússia e Ucrânia assinaram um acordo com a presença de vários países, inclusive a Alemanha, inclusive França. Esse acordo previa que a Ucrânia daria um pouco mais de autonomia para os russos que vivem em Donbás, inclusive com liberdade para a sua própria fala, um pouco mais de liberdade política. Em contraposição, a Rússia não invadiria Donbás. Convenhamos que nenhum dos dois lados respeitou. A Ucrânia continuou oprimindo a população russa que ali vivia e a Rússia continuou incentivando movimentos separatistas até que vem a guerra Rússia e Ucrânia e a própria invasão contra Donbás. Segundo Lavrov, por a Ucrânia não respeitar os acordos, inclusive por pressão do Ocidente com as revoluções coloridas, é por isso que a Ucrânia está perdendo território. E assim, a motivação, não sei exatamente, mas a consequência que a Ucrânia está perdendo, isso é fato. Como apresentei para vocês, a Rússia hoje, ela tem acordos com os outros países também, como Irã, como a Coreia do Norte mandando tropas, mas mesmo a Rússia, só com a Rússia, entre aspas, já vem tendo conquistas recordes em Donetsk. Inclusive com o general ucraniano falando que é porque a Ucrânia está agindo mal. A Ucrânia, por exemplo, invadindo Kursk e colocando militares ali numa região pouco importante do ponto de vista de território. Simbolicamente é importante invadir a Rússia, claro, mas territorialmente, você abre mão de Donetsk, que é um território muito mais significativo, para fortalecer a Mariinkursk, que não tem muita importância do ponto de vista territorial, do ponto de vista de conflito, entende? Então a Ucrânia, vendo que está sendo derrotada numa velocidade cada vez maior no campo de batalha e tem que conter, pelo menos até o inverno, anuncia a convocação de novos 160 mil militares. Esses 169 mil militares, eles vão ser convocados, lembrando que em abril de 2024, ou seja, esse ano, a gente teve uma mudança na lei ucraniana que facilitou a entrada de recrutamentos, abriu um pouco o leque de opções e colocou penas mais agressivas, penas mais radicais para quem se recusasse a participar. Isso incentivou a corrupção, isso fez com que pessoas fossem cooptadas de maneira violenta para o campo de batalha. Isso fez reclamação dos próprios generais, tá? Vários militares hoje que estão na frente de batalha são militares inexperientes. Eu sempre brinco, mas é verdade. É que nem se o Brasil entrasse em um conflito, por exemplo, e chegasse o momento, eu sou reservista. Pô, fiz meu alistamento ali, né? O alistamento militar obrigatório. Aí chega uma hora que me convoca ali para ir pro conflito. Eu não sou treinado para vai, Ricardo, vai lá para frente de batalha. Eu, cara, não sou especialista, nunca fiz treinamento, ouço uma explosãozinha, já quero sair correndo, tem a minha família, por exemplo, eu sou um cara que contribuo para a própria economia do país, entende? Porque leciono, falo bastante, né? Enfim, movimento a economia do país. E hoje a Ucrânia, os números não são oficiais, mas fala-se em quase 500 mil baixas. Então, por mais que seja importante o alistamento de 160 mil novos militares, isso vai comprometer ainda mais a economia do país, abalar ainda mais a popularidade do Zelensky, é fato, quanto mais reservistas convocados, menos popular, menos as famílias veem necessidade de uma guerra, começam a pedir por uma proposta de cessar-fogo, algum tipo de acordo, numa tentativa desesperada até de mostrar para o Ocidente que ainda existe alguma chance de vitória. O Zelensky já falou que está decepcionado com o Ocidente porque a ajuda não está vindo. Ele fala de uma porcentagem bem pequenininha em relação ao total prometido e fala inclusive de uma morosidade. Até com a Coreia do Norte colocando militares, o Zelensky foi explícito, tá? O Ocidente não fez nada. E se o Putin perceber que o Ocidente não fez nada em relação à cessão de militares norte-coreanos no solo russo, ele vai pedir 10 mil, 20 mil, 100 mil militares e aí sim a Ucrânia vai estar em maus lençóis. E aí, pessoal, você vê chances de vitória da Ucrânia ainda no campo de batalha? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Do mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.